Hoje vamos estudar, né, um pouco mais sobre o Brasil. A gente sabe que o Brasil ele está localizado no continente americano, que ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Nós vamos observar hoje, nessas imagens aqui abaixo, tá? A localização dele de acordo com o hemisfério norte e sul e hemisfério leste e oeste. Então, vamos destacar primeiro o hemisfério norte e sul. O planeta ele está dividido ao meio por uma linha que se chama linha do Equador. Então, a parte de cima, em laranja, é norte, a parte de baixo, em amarelo, é a parte sul. Então, o Brasil ele está localizado em que parte? A laranja ou a amarela? A amarela. Amarela, qual é o nome dela? Hemisfério norte ou sul? Aí você observa que é o hemisfério sul. Depois, a gente também pode dividir o planeta Terra no sentido leste-oeste, tá certo? Ou seja, da esquerda para a direita através do meridiano de Greenwich, que é essa linha em pé aqui no meio, no ponto de 0 grau, tá certo? Então, o Brasil, ele tá em que lado? O lado leste ou oeste? Então, o lado leste é esse em rosa, o lado oeste é esse em verde. Então, a gente está do lado oeste. Então, a gente vai ler o texto aqui abaixo e vai observar tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Continuando, a gente também pode localizar o Brasil de acordo com a zona térmica. Mas antes disso, bora observar os tipos de zona térmica que a gente tem aqui no mapa mundi. Então, na ponta, né, nos eixos, a gente tem essa parte em lilás, que são as zonas polares. Tem a zona polar ártica, que está em cima, e a zona polar antártica, que está embaixo. Também a gente tem a zona temperada, que está em amarelo. Então, a gente tem a parte de cima, que é norte, a parte de baixo, que é sul. E no meio, a gente tem a zona tropical, que é onde a gente observa a maior parte do nosso território brasileiro, né? Na zona tropical. E um pedacinho de nada do Brasil está temperada, onde o clima nesse pedaço se chama tropical, tá? Porque já é uma transição do tropical para o temperado. Então, vou ler um pouco o texto para poder observar, por exemplo, as características da zona temperada. Na zona temperada, a temperatura, tanto no inverno como no verão, ela é bem rigorosa. Então, o verão é bem quente, o inverno é bem frio. Ao contrário dos países que estão aqui nessa zona tropical. Por exemplo, aqui no Brasil, nem sempre o verão é muito quente e nem sempre o inverno é muito frio, como acontece nessas zonas temperadas, tá? Vamos agora para a atividade. Na atividade, antes de começar, faça uma coisa. Coloquem a data de hoje, 16 de março, e procure identificar a disciplina de geografia. Escreva o seu nome completo. E a sétimo ano também precisa colocar qual é a turma. Feito isso, copiar as perguntas no caderno e responder de acordo com o texto. O texto é para copiar? Não, o texto é para lhe ajudar a responder. Então, primeira questão. A gente observou as figuras, né? Lá no início da tarefa do texto. Então, a figura 1 e a figura 2, né? Que mostrava a Terra dividida pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. Então, vamos lá. Primeira questão. Podemos localizar o território brasileiro de acordo com seus hemisférios. No sentido norte e sul, a Terra é dividida ao meio pela linha do Equador, figura 1. E no sentido leste-oeste, é dividido pelo meridiano de Greenwich, figura 2. Escreva abaixo a localização do Brasil de acordo com a linha do Equador. E depois, de acordo com o meridiano de Greenwich. Segunda questão. O planeta Terra apresenta diferentes zonas térmicas. Observe a figura e escreva quais são. Então, na segunda página, a gente observou a figura do mapa mundi e observou lá as zonas térmicas. Anote o nome de todas elas. Terceira questão. De acordo com a localização do Brasil, qual zona térmica encontra-se a maior parte do território brasileiro? Então, a maior parte do nosso território está em que zona? Anotem.
Quarta questão. Como é o inverno da zona temperada? Explique. Como eu falei para vocês, que ele é mais rigoroso e tudo mais, então explica tudo direitinho aqui na quarta questão. E a quinta questão, a gente observou lá no mapa que um pedacinho do Brasil está na zona temperada e lá predomina o clima subtropical, né? Então pesquise no Google que parte do Brasil apresenta o clima subtropical. Pesquisar lá qual é o estado brasileiro que está localizado ali naquele pedacinho que tem o clima subtropical, tá bom? Bom estudo.